Sejam bem-vindos a mais um StarCast, o nosso podcast aqui de Marte. Se o Zé do Caixão tivesse a voz do Cid Moreira, as coisas no Brasil iam ser muito mais assustadoras. Aqui é a Mazuki, eu não sou coveira, mas eu estou aqui para tapar buraco. Boa noite, eu sou o Gil Gomes e hoje vamos ver algumas lendas urbanas. Nossa. Olá, eu sou o João e para mim o Alfred Hitchcock foi o maior ícone do cinema de suspense e terror. Boa, concordo. Olha aí. Alô a todos, eu sou o Teozi. Se o Slender fosse teu emprego, com certeza seria missionário. Então é isso, gente. Esse é o podcast especial Sexta-feira 13, que vai ter na sexta-feira de julho. Primeira sexta-feira ou segunda sexta-feira de julho. E a gente vai contar nesse podcast histórias, experiências, talvez sobrenaturais, talvez engraçadas, ou talvez que não tenha muita coisa a ver, mas seja legal de falar aqui. E a gente esperou muito tempo para gravar esse StarCast, era o que a gente estava querendo há um bom tempo já, que é um tema que todo mundo aqui tem um interesse bem legal. E hoje a gente tem um convidado muito legal, que é o João, é o pai da Soy, uma das líderes da comunidade. Então vai ser um podcast bem legal e eu espero que vocês curtam muito as histórias. Só deixando claro, se você caiu aqui nesse vídeo no YouTube de paraquedas, esse é um podcast da nossa comunidade do Amino. É uma comunidade sobre arte, mas o nosso podcast não tem um foco somente na arte. A gente, como vocês estão percebendo agora, né, em alguns outros podcasts, a gente fala de outros temas também, como o último foi filmes, o primeiro foi como a gente conheceu a comunidade, e também, se você não viu os outros dois podcasts, vai estar aí no canal do YouTube, vocês podem ver, acessar no próprio canal e desfrutar desses outros podcasts bonitos. E bora pro próximo tema. Então vamos aqui, né, começar a primeira história desse podcast. As experiências pessoais. Tudo começou em uma noite normal de dezembro, onde eu dormia em um quarto junto com a minha irmã, a gente separava o mesmo quarto. E na maioria das noites, quando todas as luzes estavam apagadas, meus olhos meio que entendiam que tinha uma sombra. Não sei dizer, mas era um objeto, uma forma que ficava me olhando no pé da cama da minha irmã. Toda noite, nessa semana de dezembro, eu acordava por volta das 3 às 4 da madrugada. E toda vez que eu acordava e abria os olhos, estava aquele breu dentro do quarto, tudo escuro, mas ainda assim dava para enxergar, né, algumas coisas do quarto, porque tinha a luz da janela. E eu via uma sombra que ficava no pé da cama da minha irmã. Só que essa sombra não estava relacionada à minha irmã, né? Porque, pra mim, eu entendia que ela estava olhando para mim. Aí isso se repetiu pela segunda, terça, quarta, até que chegou a quinta-feira. O que mais me surpreendeu desse acontecimento é que eu sempre acordava no meio da noite por meio da mesma hora. Mas só que na quinta eu não acordei. Eu acordei espontaneamente, mas não foi na mesma hora. Dessa vez foi uma hora antes, era cedo ainda. No caso, né, para as horas que eu acordava à noite, pra mim era um pouco cedo ainda. Então aconteceu de acordar a 1 hora da madrugada. Era 1h26, mais ou menos, se eu me recordo. Que naquela época foi na época que lançou o Champion. Então eu tinha aquele relógio e eu deixava do lado da minha cama, né? Então naquela semana eu peguei o hábito de deixar o relógio do lado da minha cama pra eu ver a hora, pra ver se batia a hora que eu sempre acordava. Só que naquela noite de quinta-feira eu fiquei feliz, porque eu falei, olha só, não aconteceu de novo. Porque eu tinha acordado mais cedo, né? Eu não tinha acordado às 3, como tinha acontecido já na segunda e na terça. Então eu desci, né, no banheiro, que era uma casa de 2 andares, e eu tinha, como toda criança, né, eu tinha medo do escuro. Então eu acendia a luz da escada e a luz da escada refletia embaixo. E eu ia andando pela luz da escada até chegar no outro disjuntor e acendia da sala e assim por diante, até chegar no banheiro. Só que dessa vez, né, eu não acendi o resto, eu só fui direto até o banheiro porque eu já tava sem medo, né? Então o sombra não tinha aparecido e eu tinha acordado em um horário diferente. E o que aconteceu? Eu fui no banheiro, fiz minhas necessidades e tudo mais. Aí eu lavei minha mão e coloquei em uma prateleira. E tinha uma prateleira e tinha um boxzinho onde a gente guardava as escovas e tudo mais.
E a pia tava cheia de água, porque a minha mãe tinha o costume de lavar as coisas, né? E ela meio que deixava de molho, né? Então ela tinha deixado a pia tampada e cheia de água. Aí eu coloquei o sabão em cima da prateleira e desliguei a luz do banheiro e fui andando pela cozinha escura. Quando eu cheguei na metade da cozinha, eu ouvi um barulho vindo do banheiro. Aí eu falei, deve ter alguma coisa caído, né? Aí eu falei, vou voltar e ver o que caiu e colocar de volta no lugar. Se a minha mãe acordasse, né, ela ia reclamar comigo. Porque eu fui na zona do banheiro de longe. E quando eu voltei, o que tinha caído, o que tava boiando na água era um desodorante. Só que não tava o desodorante normal. O som era que o desodorante tinha estourado. Ele tava vazando, tava tipo... aquele som do gás vazando. E quando eu fui olhar, tava pegando fogo em cima da água da pia. Mas tipo, eu podia ficar em desespero, né? Porque podia pegar fogo na casa e tudo mais. Só que até aí, eu já tinha me cagado todo, porque o fogo tava azul. Então, hoje em dia eu fico pensando no que aconteceu. O desodorante tinha caído, mas ele não tava boiando. Ele tava, tipo, afundado na água da pia. E ele tava queimando com fogo azul, igual fogo de botijão, sabe? Fogo de fogão. E eu fiquei, meu Deus do céu. Aí eu saí correndo, eu tropecei na mesa. Mas eu não gritei, porque eu não queria acordar meus pais e tudo mais. E eu deixei lá, eu falei, não vou voltar mais não. E na manhã seguinte, né? Eu acordei já com o rabo entre as pernas, porque eu pensei que a minha mãe ia falar alguma coisa, né? Mas só que, por incrível que pareça, ela não falou nada. E quando eu voltei lá, o desodorante tava normal, só tava amassado, mas não tinha vazado nem nada, só tava amassado, só tava tudo normal, não tinha acontecido mais nada na pia. E eu perguntei pra ela falou que não tinha mexido em nada. Só que, no mesmo dia, quando eu fui no banheiro de novo, eu fui olhar debaixo da prateleira e tava com marca de queimado. Aí eu tive certeza que o que aconteceu na noite passada tinha sido verdade. Antes ser perseguido por um fantasma do que apanhar da mãe, né? Certeza. Verdade. Sim. Esqueci de um detalhe também. Uns 2 anos mais pra frente, aconteceu a mesma coisa na mesma semana de dezembro. Só que não aconteceu do fogo. Só a sombra que apareceu no pé da cama da minha irmã. Sombra 2, a vingança. Repetiu a mesma coisa por 2 anos. Até que a minha mãe comprou uma beliche. Nossa, aí resolveu o problema, facinho. Fantasma não sobe escada. A história que eu vou contar, isso foi na 3ª série. Eu estava na cidade vizinha. Foi na época onde começou a espalhar, por conta das lendas do Gugu, aquelas, né, lendas urbanas, pai, não sei o que, loira do banheiro. Por quê? Era todo santo dia os alunos pediam para ir no banheiro para tentar fazer a tal do ritual ali da certa entidade. Até que o Pestinha aqui resolveu entrar na brincadeira. Fui pro banheiro, sozinho, não tinha ninguém naquele banheiro. Já começou o azar por aí. Todo mundo, quando chegava lá, encontrava um grupinho e fazia em grupo. Eu chego lá, não tem ninguém, velho. Vazio. No máximo tinha um gafanhoto, qualquer inseto ali. Aí eu peguei, entrei, né? Tinha aqueles banheiros com aquela travinha que você trava ali pra ninguém abrir e tentar te pegar fazendo as necessidades. Aí eu travei e fiz. Que, não sei se, né, cada região ou cada pessoa falava com o ritual diferente. Aí, no caso, era 3 fios de cabelo loiro. E eu lembro nesse dia, velho, que foi um sacrifício pra conseguir. Porque mesmo sendo loiro, eu precisava de um cabelo loiro clarinho. Aí, como eu sentava na frente de uma menina loira, velho, eu fui bem devagarzinho, aquelas tesourinhas sem ponta, que eu lembro que era uma tesourinha do seu siriguejo ainda, velho. Eu cortei 3 fiozinhos assim, cara. Dei um nozinho assim com um negocinho que eu tinha e levei no bolso. Cheguei lá, joguei os 3 fiozinhos no vaso assim. E dei a primeira descarga, foi. Dei a segunda, foi. Na terceira, eu dei com força e estourei o negócio. E começou a subir água. Nessa hora, eu falei, nossa, velho, eu vou morrer. Meu Deus, deu certo o negócio. Olha que felicidade. Deu certo, mas eu vou morrer. E eu comecei a puxar a trava do negócio e não abria, porque ela, tipo, você tinha que fazer uma força do caramba e ainda empurrar a porta. Mas eu só tava puxando. E nisso eu batendo, puxando, o zelador veio e, tipo, velho, eu já tava desesperado, puxando. Aí ele veio, ele deu 3 socos na porta pra ver se tava tudo bem. Nessa hora, meu amigo, é tipo desenho animado, quando o personagem grita, sai o esqueletinho pra fora do corpo. Mano, foi tipo isso, cara. Eu entrei num desespero ali. A hora que deu aquelas 3 batidas, ele deu um grito. Tá tudo bem aí? Eu fiquei pálido. Travei. Aí, tipo, deu aquele time de raciocinar, o cérebro entrar em ação. Meu Deus, é o zelador. Aí eu fiquei calmo. Falei, não, tá, estourou o negócio do vaso aqui, não sei o que.
Cara, quase que eu realmente precisei fazer necessidades. Olha que eu não tinha ido pra isso. Aí ele puxou a porta pra mim e falou, puxa agora aí. Daí eu puxei a travinha, abriu a porta e eu saí gelado, cara. Fui pra sala de aula, eu passei o dia inteiro, velho. Eu falo pra tu, eu conversava, eu andava pra sala de aula, eu fazia tudo. Passei o dia inteiro, quietinho, sentado na carteira, fazendo lição. Nunca mais eu fui no banheiro sozinho, velho. Foi um negócio que, cara, nossa, foi coisa de louco. E depois dessa experiência justa que você passou, e aí daí para frente, como é que foi os seus dias até chegar essa época de hoje? O que você pensa, o que você tem a relatar sobre isso aí? Qual a tua intuição sobre essa época que teve esse acontecimento com você? Bom, assim, cara, hoje eu posso estar sendo totalmente destoante aqui da pergunta, mil perdões se isso acontecer. Se for sobre o que eu tô pensando, a minha opinião atual sobre, né, tais assuntos, eu acho assim que, como dizer pra você, embora hoje, não vou negar, tem muita situação, muita coisinha que ainda me dá aquele gelinho, me dá aquele medo, me dá aquela sensação de voltar a ser criança e ter medos antigos, mas eu acho que eu superei muita coisa, inclusive um medo. Muitos vão falar, nossa, mas você dorme totalmente no escuro. Sim, mas há exatos 8, 9 meses eu tinha um trauma. Trauma não, né? Na verdade eu tinha uma fobia de escuro, total. E consegui superar, acho bom até. Mas, né, pegando assim sobre a minha opinião sobre os tais medos, eu acho que é algo bom, sabe? Você ter esse tipo de medo, esse tipo de coisa, porque isso te faz evoluir internamente. E quando você supera esse medo, você consegue subir um patamar acima com relação à sua visão das coisas. Tipo, eu tenho medo de escuro, quando eu supero, eu tenho uma visão diferente. Tipo, eu comecei a achar o escuro uma coisa reconfortante pra mim. A minha história é o seguinte, né? Meio complicada. Foi na década, logo assim, depois que eu passei minha fase de namoro, logo eu escolhi a pessoa para mim casar, me atar, né? É o seguinte, depois que eu casei, fui morar numa casinha, né? Que era só um quarto, um único quarto, né? Morava eu e minha amada. Quando foi um dia, eu estava passeando, saí um domingo, né? Para ir passear mais ela na feira, passando num lugar onde tinha muita gente vendendo coisa, um pessoal, umas bancas, cigarro, perfume, carteira, né? E alguma coisa me chamou a atenção. Tinha muitas carteiras de colocar documento, dinheiro, carteiras de bolso. Eu achei bonita aquelas carteiras. Tinha carteiras de times, de fauna, de paisagens. E aí eu achei barato uma carteira e comprei. Mas não percebia que do outro lado tinha uma figura de uma criatura, um dragão, com as unhas muito grandes. E ao contar essa história, às vezes eu até me arrepio, porque depois que eu comprei essa carteira, comecei a ter pesadelo, passar por experiência de suspense. Foi muito atormentado as minhas noites. Essa carteira eu comprei, paguei, botei no bolso e comecei a usar constantemente. Ia para o serviço, trabalhava à noite no aeroporto. E quando eu cheguei em casa, que eu coloquei essa carteira, eu tirava ela do bolso, né, para dormir, e colocava ela dentro de uma gaveta. Quando eu acordava de manhã, essa carteira estava lá exposta, a criatura bem do lado da minha cabeceira. Aí eu não tinha como entender essa situação, né? Porque essa carteira veio parar nas minhas mãos. Eu acordava de noite e estava lá a carteira. Eu me cobria para dormir e quando eu tirava o lençol, eu via aquele rosto cheio de sangue em frente à minha cara, né? Eu explicava isso para minha esposa, mas ficava sempre atormentado, né, com essa situação. Guardava ela num lugar diferente. Quando eu assustava na noite, que eu ia no banheiro ou ia beber água, estava a carteira, e eu vendo essa criatura da carteira direto, nos meus sonhos, nos meus pesadelos. Aí foi que um dia eu fui deixar um dinheiro em outra quadra, em outro bairro, de um pessoal, né? Aí eu vinha descendo numa pista, não tinha ninguém, eu sentia aquele vento, aquele frio soprar. Eu olhei, tem alguém me seguindo? Olhava, não via nada. E eu sempre passava por um campo de futebol muito grande, para chegar na outra pista embaixo, onde ela é mais clara. E eu cheguei e andando no canto da pista, mas não via nada. Aí alguma coisa me tocou no meu ombro e falou, olha para trás. Quando eu olhei, uma distância de 5 metros, eu vi um cara todo de preto, com as mãos no bolso, e vinha aproximando para cima de mim. Aí eu corri e atravessei um setor de oficina, onde tinha uns carros velhos, cemitério de carros velhos, e até que eu cheguei em casa assustado, já conversando com minha esposa, falei, essa carteira tá fazendo eu ver coisas. Aí tomei um copo d'água com açúcar e fui deitar, e o meu mal é que eu colocava sempre essa carteira debaixo do travesseiro. Colocava o travesseiro debaixo do travesseiro e à noite, quando dava, depois de meia-noite, 4 horas da manhã, lá vem eu com pesadelo de novo. Aí eu pensei, vou vender essa carteira, eu vou jogar ela fora. Mas eu esquecia, né? Porque quando eu comprei eu achava bonito colocar no bolso.
E aí saía para todo canto com ela. Outro dia eu fui num culto evangélico. Me convidaram para ir para um culto evangélico na 25. Aí teve o culto, tudo bem, e teve aquele sermão do pastor. Aí pediram para me chamar um colega meu. Ele morava numa casa do outro lado. E tinha uma igreja já desativada. E o pessoal morava num barracão de madeira. E para mim chegar nesse barracão de madeira, eu passava por uma casa em fase de construção na frente. Quando eu cheguei na casa de construção, tá lá a placa. É aqui mesmo, a igreja. Eu vou passar. E agora? Eu passo por dentro ou por fora? Eu coloquei os pés, que eu cheguei no primeiro cômodo, que é na sala, eu já vi um vulto passando de um cômodo para o outro. Quando eu já ia no meio da casa, vi um cara com a cara toda ensanguentada e todo molhado de sangue. Aí eu já voltei no desespero para casa, já voltei na carreira. Cheguei em casa, falei, eu tenho que desfazer dessa carteira. E minhas noites foram mal dormidas, muito atormentadas. Aí o que é que aconteceu? Eu esqueci de novo, peguei a carteira, coloquei debaixo da cama. Quando eu acordei, a carteira estava em cima do meu lado de novo, virada a criatura para o meu lado. E eu não querendo dormir, que o sono ia me pegar e eu ia ter pesadelo, mas eu estava muito cansado e adormeci. O sono me pegou e quando eu acordei foi aquelas unhas, aquela criatura pegando no meu pescoço, me puxando para baixo, né, puxando para os pés da cama. E aí eu rezei, Pai Nosso em voz baixa, e aquela coisa foi sumindo. E daí eu não sei, eu conversei com o pessoal em casa, eu acho que eu desfiz dessa carteira, coloquei numa sacola junto com o lixo e foi embora. E daí eu tive sossego na minha vida, né? Não aconteceu mais nada, não compro mais outra carteira daquela e espero que eu não veja essa carteira em canto nenhum. A partir daí eu não tive mais pesadelo, escutava muito um batido dentro da parede, eu dormia do lado da parede, dava uns batidos, pancada dentro da parede, não conseguia dormir, era tornada aquela dor batendo na minha cabeça. E hoje eu me sinto libertado disso. Não vou dizer que eu me livrei do medo, algumas coisas eu me arrepio ainda, mas tem filmes que eu assisto e eu não sinto nada, mas já tem certos momentos que o medo ainda me aproxima. Gente, só constar que essa história me lembra muito aquela história daquelas fitas que os caras compravam e vinha amaldiçoada, cara. Mas, gente, me lembrou muito. Só que foi ainda melhor do que a história das fitas, tá ligado? Tipo, caraca, eu curti, velho. Sério. É, né? Eu já tive umas fitas dessa também, que mesmo sem gravação, virgem, colocava no aparelho, aparecia muita coisa tremenda, muito barulho, muita coisa assim de arrepiar mesmo. Eu que mexi muito com som, equipamento de som, essas coisas, fita velha, DVD, fita cassete, aquelas fitas de vídeo antiga, então eu me deparei com muitas coisas, tenho muita lembrança de muita coisa. Eu não tenho tantas experiências sobrenaturais assim, que nem vocês. Mas, tipo, o que acontece por aqui é só em época de férias, né? Nas últimas férias eu tava jogando no computador, eu olhei pro lado e vi um vulto, mas às vezes pode ser coisa do olho, né? Sei lá. Assim, o mais marcante mesmo não é comigo, né? Com meu irmão e meu pai, que em umas férias aí eu e minha mãe estávamos viajando e eles ficaram em casa. E o que acontecia? O meu pai sentia alguém sentando na cama, mas só tinha ele em casa. E o meu irmão, ele tava no quarto e ele ouvia alguém sentando na sala, tipo afundando mesmo, mas como não tinha ninguém também, assim, ele trancou tudo que tinha pra trancar, né? Literalmente. Eu já ouvi bastante histórias assim também, só que aconteceu com meu pai também. Caramba. Que quando a minha mãe não dormia em casa, né? Que ela tem um trabalho, né? E ela é autônoma, né, então às vezes ela não dorme em casa. E ele dormia sozinho, ele espontaneamente acordava no meio da noite. E isso era muito difícil, porque ele dorme que nem uma pedra, né? E ele acordava no meio das noites e ele costumava olhar, né, pros aparelhos eletrônicos, tem luzinha, né? Normalmente a TV, também tem o conversor também, que tem aquela luzinha, né, de quando ele tá desligado. E ele via, tipo, alguma coisa tampar a luz, sabe? Como se alguém estivesse passando na frente da luzinha. Como se alguém estivesse passando na frente da TV e do quarto. E ele ficava de olho aberto, né? Olhando pra luzinha. E ele só via os vultos passando na frente da luzinha. Aí ele virava, deitava, tentava voltar a dormir. E ele sentia a parte do lado da cama afundando. Como se alguém estivesse deitando do lado dele. Aí, depois de um tempo, né? Ele conversou com a minha mãe. E ele começou a achar que era um espírito de uma mulher que gostava dele, que morreu.
Porque isso nunca acontecia quando a minha mãe tava lá, só quando ele tava sozinho. Ele sentia que alguém tava dormindo com ele, do lado dele. A gente, nessa época, a gente passa por adolescência, principalmente naquelas cidades bem antigas, bem pacatas, princípio assim da maturidade da gente, né? A gente depara com esse tipo de coisa, né? Eu, quando dormia, sentia a cama balançar, tinha alguém puxasse por da cama. E quando a gente morava na Bahia, tinha um porém, né? A gente dormia e do lado da parede a gente via alguém andando em volta da casa de cavalo. Todas as noites via galope de cavalo em volta, pessoas montadas. E a gente, como dormia naquele tempo, aquelas casinhas de palha, de panela simples, e a gente via, dava muito medo, dava uns arrepios, né? E antigamente eu me assustava com tudo. Quando eu na minha faixa 8 para 10 anos, 14, eu não podia acordar na noite. Minha mãe pendurava aquelas roupas, eu me assustava com qualquer coisa. Eu sempre dormia embrulhado pé e cabeça, vê nada. Porque se eu acordasse à noite e visse algum vulto, alguma coisa, uma roupa pendurada, eu já me assustava, pensava que era algo normal, pensava que era alguma coisa anormal, uma coisa diferente, né? Qualquer barulho, a bacia caía no chão, um prato, isso aí já me assustava, eu já não ia lá, né? Eu morava numa casa que era muito grande, comprida, tinha vários quartos, para acordar à noite e tomar café, tomar água lá na cozinha, esse potinho de barro, atravessar a casa todinha para ir lá na cozinha. Tinha que ser escoltado, né? Tinha que ser eu, mais meu primo e mais 2 irmãos, para poder ir lá, beber água e voltar os 3 para cama. Porque a gente tinha muito medo, né? Medo de visagem, medo das coisas que o pessoal dizia que havia na redondeza, né? Às vezes, quando eu ia sair à noite, será que eu vou dar conta de atravessar aquele cerrado ali? Me arrepiava e eu não passava, deixava para no outro dia passar. Já tinha dia que não, já tinha dia que eu ia sem maldade nenhuma, sem medo, passava. E depois, quando eu chegava em casa, eu pensava, passei por ali, eu passei naquele cerrado alto, naquela mata, quer dizer, depois que eu passei não adiantava. Agora, se eu tivesse medo antes de eu passar, aí eu não passava, ou então todo arrepiado, com as calças já cheias, viu? Não era brincadeira, viu? Nossa, assim, falou de parente, eu lembrei, né, que... Nossa, mano, tá tudo acontecendo esse ano, tá difícil. Tipo assim, lá pra janeiro, a gente comemorou um brinde, né? A gente fez um brinde em homenagem ao meu avô. Ele já faleceu faz tempo, né? Faz mais de anos. A gente lembrou assim, então, hoje é aniversário dele, né? Aí a gente... Eu e meus pais fomos, fizemos um brinde. Daí pra frente, começou a acontecer algumas coisas estranhas aqui em casa, né? Tipo, vários copos quebravam só de você encostar nele. A luz do banheiro piscando toda hora. Micro-ondas ligando sozinho. Tipo, uma maluquice, né? Mas eu não lembro o que fizeram. Mas, tipo, já parou essas coisas aqui, ainda bem. E outra que eu lembro de... Eu não lembro assim muito bem, né? Meus pais que me contavam. Mas quando eu me mudei pra esse prédio, eu era bem criancinha mesmo, e tinha uns 5 anos, sei lá. E meus pais sempre tinham medo de eu pular da janela. Porque, assim, antes a gente morava no primeiro andar, mais ou menos assim. Então meu pai falava, então, cuidado pra você não cair, né, lá embaixo, não sei o quê. E aí meu pai falou que eu falei assim, né, tudo bem, meu tio me avisou, só que, tipo, eu falei, né, o nome do meu tio, tudo, e era o irmão dele, né. Só que o que acontecia? Esse irmão também já era falecido. Mazuca? Acaba aí. É tipo história do JP. Então, eu nunca fui. Assim, eu já fui quando eu era menor, mais ligado nisso, né? Hoje eu sou bem cético em relação a essas histórias e tudo mais. Mas isso não me impede de sentir, às vezes, graça ou até mesmo uma sensação legal quando eu escuto isso. Eu sei que quando eu me mudei de volta pra Sorocaba, na primeira casa que eu tava aqui, tinha uma janela que dava bem de frente pra rua. E era uma avenidona, assim, tinha uma subida logo de cara e a avenida que cruzava, descia e tal. E numa dessas noites que eu tava lá, eu tava com insônia e eu tava sentado no sofá da minha sala, apreciando a madrugada na rua e tal. E meu gato sentou do meu lado no sofá e ficou olhando a janela também. E a cortina, ela já tava bem zoada por causa que os gatos, eles destruíram ela.
ficou um buracão no meio da cortina, então eu pus minha cara lá e fiquei olhando a rua e meu gato do lado e só tinha uma luz de fundo acesa. Então eu tava como se fosse uma silhueta perfeita, só que tudo negro e no fundo iluminado, e meu gato a mesma coisa. E nisso começou a subir um cara, um moletom, tava frio na época, tranquilão na rua, olhando em volta, beleza, a rua era calma, ele nem tava na calçada, tava no meio da rua, e nisso ele vê minha casa, e ele observa, mas vira o rosto como se nada tivesse acontecido, só que numa fração de segundo, ele vira a cara novamente, e daí... ele para, o rosto, ele para, a visão direcionada a mim. Ele fica uns 2 segundos me encarando e ele começa a sair correndo numa disparada. Mas ele correu como nunca deve ter corrido antes na vida. Como já falaram, ele devia estar com as calças cheias. Ele virou a rua, ele foi subindo e foi subindo correndo desesperado. Por causa que a cena que ele viu era simplesmente uma silhueta de um homem olhando pra ele e uma silhueta de um gato também olhando pra ele. E eu acho que ele deve ter entrado em pânico, né? Ele deve ter achado que era algum fantasma. E é uma experiência muito legal ser confundido com um fantasma. Você fez uma pegadinha involuntária. Eu fui quase um Ivolanda sem querer. Ai, caramba. Hoje eu não passo por esse tipo de experiência, mas eu tenho saudade disso e eu me divirto com isso. Ao ver também você, a história de vocês, experiência, eu também dá uma certa vontade, né, de assistir para ter essa sensação, né? Porque isso é divertido, é legal, acho bacana. Então vamos aqui agora começar com algumas histórias da carochinha, né? Algumas histórias da carochinha, história para dormir. E a história que eu vou contar é a história da coleção de bonecas. Tinha uma escola particular, né, que ficava ao lado do cemitério. E tinha 4 amigas jogando vôlei na quadra dessa escola. E como não tem nome, né, as crianças, no caso, pelo menos da parte que eu ouvi, né, não foi incluída nomes, então eu vou colocar nomes fictícios aqui. Júlia, Rebeca, Ana e Vitória. Júlia, Ana, Rebeca e Vitória estavam jogando vôlei na quadra dessa escola particular e a bola acaba passando por cima do muro e caindo no terreno do cemitério. E as meninas ficam todas intrigadas, né, com medo de lá pegar. Então a Júlia, que foi a que jogou a bola para fora, acaba tendo que pegar, né? Então ela sai e vai até o terreno. E ela procurando entre os túmulos, ela vê um túmulo branco, todo pintado, com várias bonecas em pé, em cima do túmulo. E ela fica toda feliz, maravilhada, né? Com todas as bonecas bonitinhas, de vestido e tudo mais. E conta para as outras. E as outras com medo e tudo mais, vê que a outra volta toda feliz e vê que tem alguma coisa diferente, né? Alguma coisa aconteceu. Porque ninguém volta feliz do cemitério por nada, né? Então elas acabam seguindo ela e vêm, né? E elas acham legal, né? Acham bonitas as bonecas. E a Júlia fala, eu acho que eu vou pegar uma, né? Só que as outras super contrariam, né? Já que é roubo e tudo mais. E ainda mais pegar uma boneca de cemitério. Mas a Júlia não dá ouvidos e acaba pegando mais tarde, depois da escola ter acabado, todas elas vão pra casa da Júlia. E lá elas brincam de boneca. E a Júlia está usando a boneca que ela pegou no cemitério. Então começa a acontecer algumas coisas estranhas, né? E a porta abre sozinha e a partir daí a Ana já fica assustada já, né? Porque ela desde o começo falou pra Júlia que ia acontecer alguma coisa de ruim, né? Porque a Júlia era meio que medrosa, né? Ela sabia que ia acontecer alguma coisa. Pra ela já roubar era errado e tudo mais. Uhum. Então, aí começa a acontecer algumas coisas na casa da Júlia, né? Tipo, a porta abre sozinha e a Júlia, não aconteceu nada. O pessoal vem,
continua ignorando. O quadro cai e todas as meninas com medo e a Júlia lá continua falando, não, deve ter sido o prego que caiu na parede, que é ruim. Aí o copo também cai, da prateleira também quebra. Até que fica mais tarde e aparece o fantasma, que era o fantasma da menina do túmulo. E ela começa a cobrar a boneca que a Júlia tinha pegado. Só que a partir daí, ela não cobra só a Júlia, cobra as outras também que estavam junto com ela. Mas assim continua. Ela só pede a boneca de volta e some. E a partir e a Júlia, tipo, tomou um susto, mas ela continua confiante mesmo, ela continua a ignorar. E todas as outras meninas já estavam com medo já e pediu pra Júlia levar a boneca de volta no cemitério, mas a Júlia não viu que ela queria continuar com a boneca. E nas próximas noites elas tinha um pesadelo com o fantasma da garota que pedia a boneca de volta. E toda noite elas sonhavam com o fantasma falando a mesma coisa. E as 4 amigas na escola conversavam e tinham o mesmo sonho. Até que um dia que começa a sumir coisa da casa dela. Uma perde a bolsa, uma perde o relógio. Começa a sumir algumas coisas que as garotas mais gostavam, né? Como vestido, bolsa. E vai sumindo cada vez mais coisas ao longo dos dias. Até que elas se reúnem em uma noite. A Júlia vai lá sozinha e devolve a boneca. E todas já se reúnem, né, felizes, porque elas falaram, a gente devolveu, então vai ficar tudo legal. Só que à noite, quando elas dormem, ela tem o pesadelo com o fantasma de novo, falando, tá? Tudo bem, vocês devolveram, mas ainda não acabou. Na próxima noite, vocês 4 têm que vir até o cemitério. E assim elas fazem. Todas tremendo de medo, vão até o cemitério no túmulo. E começa uma ventania, aquele vento forte. Todas já tremendo de medo e aparece de novo o fantasma da menina. E aí que o fantasma fala que isso aí ia deixar as meninas em paz se elas repetissem o que ela falar. Então todas fecharam os olhos e repetiram as mesmas palavras do fantasma, que nunca mais iriam roubar alguma coisa e se vissem alguém roubando, sempre iriam pedir. Aí fica uma moral da história, né? E assim que a história termina, né? E essa história de terror é mais voltada para as crianças, né? As menores que sempre tem um amiguinho que tem um brinquedo que querem pra elas, mas e dá uma lição, né, nas crianças. E roubar é errado, e se roubar, a menina do túmulo de bonecas vai atormentar o sonho dela até elas devolverem. E se não devolverem, as coisas mais preciosas dela vão sumir. Aí você, Caraca. tipo, é meio tosco assim, né? Porque é pra criancinha e tudo mais. Mas se a gente for ver, a gente percebe vários furos na história, né? Por exemplo, e a bola? Tipo, todo mundo esqueceu da bola, né? A bola da menina nunca mais apareceu. E eu me pergunto também quem são a mãe dessas crianças que deixam as 4 meninas de fundamental ir no cemitério à noite. Nossa, é Ainda verdade. mais encontrar com o fantasma, né? O pior foi a bola mesmo, né? Tipo, tava jogando vôlei. Ah, vou pegar a bola que caiu. Aí volto com uma boneca, ninguém entende nada, né? O papo da escola é tipo assim, a Juliana tá realmente meio mal, galera, mas não fala nada. Opa, Juliana, tudo bom? Ah, não, tranquilo. Esquece a bola, não precisa não, que isso. Ah, pra quê? Não preciso de bola. Eu achei no cemitério uma boneca Barbie de R$200. Trabalho por causa de uma Barbie. Não. Eu vou falar de umas historinhas que, tipo, algumas assustam, outras não. E esse é o caso, né? Que são as creepypastas. Não sei, né? Tipo, elas começaram a ficar muito clichês, porque fita hackeada de jogo. Tipo, até na hora de eu tava pesquisando isso, eu encontrei uma de que não era pra jogar Pokémon GO às 3 horas da manhã. Ah, sei lá, né? O que pode dar de errado? O máximo que vai acontecer é você ter assaltado, tomar uma facada na rua, né? Essa hora, né? O que pode acontecer demais? Voltar sem o celular. Exatamente. Isso se voltar, né? E também algo que eu tô vendo bastante é que, não sei, parece que ficou popular essa coisa de fazer uma creepypasta aparecer no diário, né? Tipo, a pessoa vai citando a experiência dela em vários dias, né? Tipo, tem uma aqui que o cara tava contando a história aqui que aconteceu na casa dele. E assim, ele tava muito cansado, ele ia tomar banho e dormir. Ele fechou tudo, as janelas, as portas de casa, e ele deixou o abajur ligado. Ao contrário do Teus, que dorme totalmente no escuro, né? Então, ele citou no outro dia que, de madrugada, não dá pra entender muito bem, porque ele fala do dia 27/8, depois 28/8. No dia seguinte, ele fala que
havia uma silhueta saindo do espelho dele e que vinha na direção dele. Só que não atacava, apenas desligou o abajur dele e ficava no canto encarando. E depois ele acha que é um pesadelo, só que aí ele acorda e realmente o abajur tava desligado. E aí você pensa assim, não pode ter caído a energia por um momento? Não, tipo assim, ele não citou se morava sozinho, né? Mas caso ele morava com alguém. Por acaso a pessoa não foi e desligou o abajur? É tipo aquelas mães, tá ligado? Que chega, o garoto tá lá, mexendo no computador. Moleque, filha da mãe, velho. Filha da mãe, tu não paga internet, tu não paga nada, tu tá vivendo nas minhas costas, cara. Você desliga esse negócio aí que daqui a pouco eu te bato chinelo, tá ligado? Mano, é tipo aquelas mães que prega em cima, tá ligado? Tá pensando que eu tô dando de Eletropaulo? Se o pai for eletricista, ferra mais ainda, né, velho? Não, aí tá de boa. Então, aí o final é meio whatever, né? Que seja. Vou até ler aqui. Depois de tudo isso, andei verificando os históricos da minha atual casa. E descobri que o antigo proprietário havia sido brutalmente assassinado em 6/12 de 2015. E essa história ocorre em 2016. Diz que é um final chocante, né? Eu tô lendo da Wikipédia das creepypastas, mas, tipo, eu fico assim, então, e aí? Você se pergunta, mas o que tem a ver o antigo morador da casa ter sido assassinado e seu abajur ter apagado? Não tem o menor nexo. Pois é, o cara que morava lá saiu do espelho? Não, ninguém sabe. Era o cara que pagava as contas ainda. Não, é bem isso. O fantasma ficava tipo, mano, pô, o cara vai deixar a conta atrasada pra mim, vai subir aqui no céu as contas, eu vou ter que pagar, velho. Eu vou pagar esse negócio aí que... Verdade. Então, só se tava na conta dele ainda, né? O cara comprou a casa por preço de banana e a conta de luz ainda tava pela conta do fantasma. Ai, caralho. Tem dessas também, né? Que nem eu acho que todo mundo já aconteceu de ligarem na casa, perguntando por outro nome, né? Às vezes era o nome do antigo morador. E o cara tá gastando eletricidade na conta do fantasma, tá ligado? E o fantasma tá pensando que é quem? Não é tu que vai ficar com o nome sujo depois de morrer? Apaga essa abajur aí. Boa explicação. Caramba, será que tem que pagar a conta depois da morte? Tô com medo agora. Pra mim, essas paradas de história, assim, a maioria é mal feita. Isso se reflete até nos filmes e tal. Mas tem uma que não entra na minha cabeça nunca. Que é a coisa que envolve horário. Você tem que fazer esse ritual que o espírito só vai aparecer em X horário. Só vai aparecer 3 da manhã. Aí eu fico pensando assim, isso daqui vale pra todos os fusos horários e pro horário de verão, né? Porque, você tem que fazer 3 da manhã. Exceto se você estiver no local do estado de São Paulo. O horário de verão afeta a aparição do espírito, então faça às 4 da manhã. Eu fico pensando se isso acontece. Nossa, o espírito tem relógio, por acaso? Uma coisa que eu fico imaginando, o cara chega e fica esperando o espírito, daí o cara vai embora, daqui a pouco chega o espírito correndo, tipo, cadê o maluco, tá ligado? Chegou atrasado. Cadê o cara que me chamou? O espírito, pelo jeito, vai assistir a Globo, sabe? E espera dar aquele comercial do horário de verão. Atrás do seu relógio em 1 hora. E essa é uma parada, uma história que, puta, mano, eu sempre achei muito tosca, assim, porque, sei lá, eu fico pensando, se você quer escrever alguma história de terror, faça bem feito pra dar medo, né? O pessoal hoje em dia não tem muita criatividade. Vai ver o negócio, vamos ver uma coisa de terror. Aí a coisa é só de susto, né, de terror. Esse negócio de loira do banheiro e tal, que você tem que chamar ela pelo nome 3 vezes, assim, aí cada estado o nome dela é diferente. Um estado é Maria, no outro é Serafina, daí no outro é Jéssica, no outro é não sei o que, aí muda de nome o tempo inteiro e você fica perdido, mas eita. Tem alguns que são Andersons, né? Que entrou na minha cabeça essas histórias, assim, eu sempre achei furado pra caramba. Igual a famosa história do Matuto, do Jovem Nerd, que o Afonso conta. Eu acho, tipo, fico pensando, tem que ser às 3h03 da manhã, tipo, não pode passar 1 minuto e não pode também ser 1 minuto adiantado. E eu penso, nossa, esse Matuto é parente de britânico, né? Porque o cara cumpre o horário em ponto. O Matuto tem cronômetro. E novamente, né? A lenda do Mato Grosso, que daí lá tem horário de verão, não sei. Mas aqui tem, né? Então será que mudaria? Teria que fazer às 4h03 da manhã. Espírito tem horários confusos. Não, eu fico imaginando, tipo, o cara tá atrasado, o espírito liga pro cara, tô te esperando aqui, velho, tu não vai chegar pra fazer o negócio comigo não, velho, na moralzinha. Eles podiam deixar um aviso, né? Tipo, uma plaquinha, sei lá.
É porque os espíritos de hoje em dia preferem métodos tradicionais, né? Não são executivos para fazer teleconferência. Ninguém usa Skype, né? A minha história, tempo daquelas escolas, aquelas escolas com as portas antigas, que para você, a sala estava lotada, a professora dando aula, de repente a porta dava defeito, o trinco quebrava, né? E a porta batia de uma vez e ficava todo mundo trancado na sala. E é o seguinte, isso dava uma sensação de pavor, né, de medo. Quando as aulas eram à tarde, ficava um aluno, dois, ou alguns iam para o intervalo, no pátio, o quadro estava cheio, e o espertinho chegava, apagava a luz e puxava a porta. Aí precisava alguém chegar com tesoura, com um pedaço de ferro para colocar no lugar do trinco ali, abrir a porta. Então é o seguinte, naquela época existia a lenda, né, da mulher de algodão no banheiro da escola. Outros dizem que era uma merendeira e morreu naquele colégio. Fato assim, né, ela morreu. Então ela começou a aparecer para os alunos, corredores, último bloco, né, salas, pátio. Então isso dava uma sensação de horror. Então quer dizer, quando uma vez eu fiquei e o pessoal foram lá para a quadra, para educação física, né? Nós ficamos terminando um dever. E eles travaram a porta e eu fiquei lá de cabeça baixa. Fiquei de cabeça baixa, né? Fiquei todo arrepiado, com medo, porque quando eles faziam esse tipo de coisa, eles já falavam, a mulher de algodão vai vir te pegar, vai vir te pegar. Quando a professora retornava, os outros alunos, certamente já tinha uma bolsa de água lá no fundo da sala. Quer dizer, outra coisa, né? O mais fraco já tinha feito xixi na roupa. Aí teve um dia e a gente ficamos até tarde, teve uma festinha, comemoração, e teve alguns pais que não veio buscar os alunos. Uns ficou sentado por lá de fora, no meio-fio, e o que tinha mais medo, levaram ele pro banheiro. Tinha um pátio lá no último bloco de sala, travaram a porta e ele ficou lá chorando, ficou gritando. Então ele ficou desesperado, ele não tinha como sair, a porta travada, né? Correu e pulou a janela, a última janela, pulou no último bloco, atrás pulou no jardim. E foi aí com que ele viu aquela pessoa toda de branco vir pro rumo dele. Só que ele correu pro banheiro. Porque ele chegou no banheiro junto com o homem, ele foi agarrado pelas costas para uma mulher que tinha algo enfiado no ouvido e outro enfiado nos nariz. E aí ficou as marcas, né? As marcas na roupa dele, uniforme branco, né? E ele saiu correndo e já chegou gritando que ela vinha atrás dele. A professora logo deixou e saiu correndo, deixou todo mundo lá. O que deu foi isso, né? A gente saiu assustado. Dizem que saiu com uma capanga, né? Com a bolsa, porque naquele tempo as mães faziam uma bolsa com a alça assim de jeans e a gente pendurava e botava os livros. Dizem que um ainda sentiu ela puxando a bolsa dele, chega arrebentou a bolsa. E aí esse colégio foi abandonado. O colégio chamava Colégio Dom Pedro I. E esse colégio a gente nunca mais retornou lá. Fomos para outro colégio. Muitos alunos já não conseguiam dormir à noite, né? Eu, como estudei na época, na quarta série, passei muito por isso, né? Essas coisas. O menino era danado mesmo, era encapetado. Bosta pronta, mas fazia a gente encher as calças, cagar mesmo. E trancava a gente na sala e ali a gente mijava e cagava e tudo. E a coisa era feia, viu? Era feio. Esse colégio era de assustar, viu? Para vocês que nunca viu falar nessa lenda, era de arrepiar, viu? Era uma sensação de terror mesmo.
Alguma vez você já sonhou que estava perdido em algum lugar que não conhecia? Sim, o meu pesadelo foi do mesmo jeito. Eu sonhei que estava em uma cidade bem pacata, não tinha quase ninguém, e as pessoas que tinham na cidade eram como NPCs. As pessoas eram completamente robóticas e não pareciam nada reais. E era uma cidade que eu nunca tinha visto. É uma cidade completamente diferente, parece que é uma cidade histórica ou algo do tipo. E tava de noite e eu andava pela rua sem rumo, meio que tentando entender o que estava acontecendo. E até que começou a anoitecer, eu meio que, tipo, fiquei desesperado, né? Porque eu ia passar a noite na rua e não conhecia ninguém, a cidade era completamente deserta, porque vai que aparecia dois caras numa moto, né? E aconteceu de eu estar em um fliperama, acho que era um fliperama, tava totalmente deserto, e eu vi algumas pessoas passando e eu fui atrás dela pra pedir informação. E quando eu chamei as pessoas não. É como se não tivessem me ouvido. E quando eu fui pra frente dela e olhei nos olhos, elas tinham o globo ocular totalmente preto. Aí eu me assustei, né? Obviamente. Não é todo dia que você vê uma pessoa com um globo ocular totalmente preto, como se ela tivesse baixado um espírito do Supernatural e uma fumaça preta tivesse entrado pelo nariz e pela boca da pessoa. Aí eu saí correndo, né? Que nem uma galinha saindo sem rumo pela cidade. Aí eu entrei num hotel, aqueles hotel bem vagabundo, e não tinha ninguém na recepção. Eu subi nos quartos e tinha uma pessoa no corredor. E quando eu fui chamar a atenção da pessoa, essa pessoa também tinha o olho preto. E continuou assim, correndo, e todas as pessoas tinham olho preto. Até que eu corri até um condomínio, que são de rua fechada, e todas as casas estavam fechadas e não tinha ninguém. Aí eu falei, tá, eu vou entrar em uma casa, já como essa cidade não tem ninguém, eu vou me trancar dentro de uma casa e esperar ficar de dia. Só que todas as casas estavam trancadas e por algum motivo as janelas não quebravam. Eu tacava pedra na janela, batia. Eu tava com uma blusa de frio, enrolava a blusa de frio na mão pra não cortar a mão e socava a janela não quebrava. E eu fiquei lá do lado de fora. E quando eu olhei pro portão do condomínio, tinham muitas, tipo, todas as pessoas que eu esbarrei na cidade estavam no portão do condomínio, olhando pra mim com aquele olho preto. Aí eu fechei o portão do condomínio correndo e fui pro final da rua. E, tipo, eu não tinha como correr, porque a rua era fechada, né? Era rua sem saídas, o muro era muito alto, não tinha por onde sair. Aí eu fiquei lá, né? Eu me escondi, subi em cima da árvore e tinha um espaço verde no condomínio. Eu subi em cima de uma árvore. E quando eu virei de costas pra subir e eu olhei de volta, as pessoas já estavam dentro já do condomínio, já debaixo da árvore já. Aí eu escorreguei, caí da árvore e o povo me pegou. Aí eu só lembro, tipo, de apagar. Aí dessa parte em diante eu não lembro mais do sonho. Eu só lembro de ter acordado, aparentemente acordado. Aí eu tava em casa, normal, né? Como se tivesse sido um pesadelo normal. Aí eu levantei, fui no banheiro. Aí quando eu olhei no espelho, eu tava com o olho todo preto. Aí sim, que eu acordei de verdade, eu acordei no susto. Aí eu fui me cagando pro banheiro, olhar no espelho pra ver se eu tava com o olho preto mesmo. Você tava com o olho preto? Não. Seria legal se tivesse. Eu tava com uma remela no olho, sabe? Tava com aquela cara de derrota. Não, o legal do sonho é que assim, é nosso subconsciente passando uma mensagem, né? Porque tem vários estudos de psicologia sobre isso, que nosso subconsciente ele é barrado enquanto a gente tá em atividade por aquilo que tá no nosso consciente, né? E o momento mais propício pro nosso subconsciente começar a vazar essas informações é quando a gente tá dormindo. E é muito legal por causa que com os sonhos que você tem, você consegue entender mais ou menos o que tá passando dentro da sua cabeça que você não consegue decifrar no dia a dia. E tem uma parada que eu sonho, putz, é muito frequente, não chega a ser um pesadelo no sentido de ser assustador, nesse clichêzão que a gente conhece e tal, mas é um sonho muito agonizante. É o seguinte, eu tô sozinho em lugares que eu conheço, só que esses lugares ou eles são iguais à vida real, ou eles têm leves mudanças, mas que faz toda a diferença e é perceptível. Por exemplo, numa escola que eu já estudei, ela é muito maior do que ela era, essas coisinhas que mudam. Mas eu tô em lugares que eu já vivi, né, que eu já passei com muita frequência por lá, e é tudo muito escuro. É como se o mundo fosse inteiramente vazio, como se só houvesse eu, ou no máximo mais uma pessoa que é muito próxima a mim do meu lado, seja um amigo, seja um parente, enfim. Mas o mundo, ele é completamente vazio e escuro. A tonalidade desse sonho é cinza. Imagina aquelas fotos que você encontra na internet tirando foto da lua, sabe? Que a paleta de cor é bem para um cinza, quase num preto, exceto por algumas luzes espalhadas pelo local do sonho.
seja em postes, sejam em casas. São luzes numa tonalidade alaranjada, são cores laranjas ou às vezes amareladas também. E isso, no sonho, passa uma agonia profunda, uma agonia tremenda. E até hoje eu não consegui pensar. Sempre quando eu tenho sonho assim e eu acordo, eu tento imaginar o porquê desse conjunto de imagens e situações estar presente no meu subconsciente. Eu penso na ideia de um lugar solitário, eu penso na ideia de um lugar escuro, com alguns pontos de luzes. Eu não consigo explicar, talvez eu só conseguisse explicar se vocês pudessem viver esse sonho. É bem bizarro, eu lembro de um desses que eu tive, nessa pegada, que eu tava subindo a rua de uma antiga casa que eu morava em outra cidade, e a minha casa era simplesmente uma casa de madeira, toda decrépita, caindo aos pedaços, e no topo tinha 2 andares essa casa, no sonho, né, na vida real não tinha, mas no sonho tinha, e no topo tinha uma janelinha com uma luz alaranjada. E não acontecia nada disso de sobrenatural, nem nada. Mas eu ficava andando por essa rua vazia, e nessa rua, e nesse sonho, e nesse ambiente, e nessa situação, fico completamente agonizado. É uma angústia profunda, é quase um filme do Stephen King. Eu tenho muitos sonhos assim que se tornam esse pesadelo e difícil até no momento assim de eu acordar, sabe? Aquela coisa sufocando, aquela coisa, aquele peso em cima de mim. Quando eu era mais jovem, aconteceu várias coisas, né? Ia deitar, ia dormir e durante a noite vinha aquele peso tomando em cima de mim, aquele peso me sufocando. Tipo uma coisa assim, sabe com que você tá em algum lugar assim, cai alguma coisa em tu, um fardo pesado, alguma coisa, e você tenta se mover para conseguir se livrar daquilo e não consegue aquilo tomando conta de você. Você não tem forças nem para falar alguma coisa, nem para acordar, aquela coisa sufocando. E isso acontece muito comigo. Uma vez aconteceu comigo, eu passeando na rua, chegando perto de uma escola. Eu estava indo para a escola, tudo animado, aquela escola bonita, crianças brincando no pátio e tudo. Aí de repente muda o cenário, muda tudo, sabe? O sonho assim é tão agradável, tão bonito, como se fosse um tempo assim que vai fechando, vai nublando. Os meus sonhos, tudo turvo, né? Como você estava dizendo, é tudo turvo, assim, como se fosse na era de um filme bem antigo, e o cenário é bem antigo, assim, igual o Harry Potter, né? Aquela coisa parece que não amanhece, fica aquele embaçado, aquela coisa, aquela visualidade, aquela luz noturna, né? Então, meu sonho é desse jeito. Então, eu tava chegando nesse colégio, comecei a entrar no colégio, de repente sumiu todo mundo, sumiu as crianças, sumiu o professor, e eu saí caçando, assim, entrando nos corredores. Tinha um lugar, assim, que ficava os armários, onde o pessoal guardava os mantimentos, as coisas, e eu atravessava esse colégio adentro, ia saindo em outros cômodos, né? Já saía no lugar onde era só banheiro, torneira ligada, água derramando no chão, e ali medo já ia tomando conta de mim, já ia mudando o cenário, eu já ia me arrepiando e mudava completamente, não era mais aquele cenário do começo que eu estava sonhando, já se tornava bem tenebroso, bem cabuloso. Começava aquele barulho na minha cabeça, sino tocar, o sino do colégio tocar várias vezes no meu ouvido, e eu ficava atormentado e chegava num lugar assim que perdia minhas forças, né? Minhas pernas morriam, assim, eu não tinha mais para onde ir. Eu via vozes, ia em direção a outros cômodos também, e tinha vozes, tinha o pessoal gritando, gemendo, e aquilo não tinha saída, eu ficava atormentado, olhava para fora assim, uma porta aberta, mas eu não conseguia ir em direção a essa porta. Lá fora, o tempo claro, e eu não conseguia passar. Quanto mais eu estava andando nesse corredor, mais a porta ficava distante, e aquele vento soprando, como se fosse uma tempestade, né? Via pessoas passando nessa porta, para lá e para cá, pelo lado de fora, e eu corria para aproximar da porta, para ter liberdade daquele cenário, daquele lugar tenebroso. Não conseguia. Aí teve um momento que eu voltei para trás. Quando eu voltei, falei, essa porta aí não é para mim, eu não vou conseguir superar isso. Voltar para trás. Eu voltava para o mesmo pátio onde estavam as crianças, né? Mas não encontrava mais ninguém. Aí foi quando eu debucei numa carteira, aquelas carteiras, né, de colégio. Coloquei um braço cruzado no outro, abaixei a cabeça e fiquei pensando, né? Como eu vou sair dessa situação? Como eu vou conseguir sair desse colégio? Foi bem na hora que uma voz bem rouca bateu no meu ombro. Ei, você não vai embora hoje? Aí assustei. Ali parece que eu já me borrei todo, né? Já enchi as calças, né? Já as calças já estavam cheias, né? Quando eu virei para trás, era um
um senhor bem assim naquela época de rei, rainha, todo vestido de roupas brindadas, aquela armadura, né? Aquela roupa bem. E aí tinha um cavalo todo branco, um cavalo lindo, todo branco, brilhava como o brilho da lua. Ele pegou na minha mão, montei nesse cavalo, eu sentei na garupa. E ele falou, não olha para trás não. A partir do momento que eu montei nesse cavalo, ele deu aquela cutucada com as esporas no cavalo, o cavalo deu aquele relincho, né? E saiu na carreira. Quando ele saiu, eu falei, só ele sabia a porta de saída desse colégio, que parecia um albergue, cabuloso mesmo. Eu passei dessa porta, aí eu via só paisagem bonita, só flores lindas. Aí ele falou, pode deixar que eu tô te levando num lugar bom, num lugar muito maravilhoso, lugar diferente desse. E foi aí que aí eu encontrei gaivotas cantando, pássaros, indo para outra dimensão. Depois que eu acordei e tentando lembrar trecho desse sonho, eu pensei, ainda bem que esse colégio não existe. Existe o meu, que o meu, apesar das histórias que sempre acontecia nesse colégio, mas nunca eu me deparei com histórias assim não, mas esse sonho foi um sonho cabuloso. Jamais quero sonhar voltando para essa escola. Sobre sonhos, eu acho que o único que foi, entre aspas, marcante pra mim foi assim, é aquele famoso sonho, não sei se, né, praticamente muitas pessoas têm esse tipo de sonho, que é aquele tipo de sonho que você tá num lugar, do nada você abre uma porta, tá andando e você piscar de olhos você tá em outro, sabe? É aquele tipo famoso sonho teleporte. Aí eu comecei em casa e acabei terminando na minha escola antiga, e até aí beleza. Porém, do nada, a escola começou a pegar fogo e eu senti um cheiro de fumaça, de pólvora grande pra caramba. E quando eu saí no pátio, tava tudo... Tá ligado o Constantine, velho? Não sei se tu... Né, muita gente que assistiu Constantine. Tava um cenário bem estilo Constantine mesmo, velho. Aquele negócio de construções e tudo meio depredado, tudo bem, sabe, caindo aos pedaços, tudo né, metal, no caso, todo enferrujado, carros pegando fogo, e aquilo me deu um desespero desgramado, porque eu corria, não tinha ninguém, eu só escutava som, tipo, entre aspas, da natureza, como se fosse um vento muito forte, barulho como se fosse trovões e coisa do tipo, até o momento, tipo, onde eu fui acordado e tal, e, assim, embora não tenha sido um sonho muito longo, podemos dizer, porque foi algo até que rápido, marcou muito pelo ambiente em si, pela situação onde eu me vi, tá ligado? Tipo, não só no ambiente, mas a forma como eu me senti dentro do sonho, que até hoje marca bastante pra mim. Bom, eu acho que para muitos aqui que jogaram e até jogam jogos de terror, é óbvio que possuem monstros e mais monstros, cada um com seu design, suas características, comportamento e blá 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 específico. Porém, um dos que marcou muito, tanto pela aparência, comportamento, as formas como ele apareceu e também pela sua lore, né, a sua história, é o Pyramid Head do game Silent Hill 2. Não tô falando do Pyramid Head do Silent Hill filme e nem do Silent Hill Revelations, isso. Nossa, eu bugando aqui. Eu não tô falando desses dois, excluam esses dois que pra mim não deveriam ter existido. Um foi uma maneirinha até, mas enfim. Que ele é um cara, né? Vamos fazer uma descrição física dele, rápida. Um cara de uma estatura de uns 2 metros, com uma estrutura metálica, lembrando uma pirâmide na cabeça. Dependendo da versão do jogo que tu pegar, ele carrega, né, aquele avental, uma luva, uma bota, tipo um açougueiro, e anda com uma faca. Também tem quase 2 metros, ele anda arrastando ela. E aquilo é o quê? Aquela peça na cabeça como se fosse um instrumento de tortura. Tem todo aquele backstory dele ser um reflexo dos... Né, ele tá ali pra punir o próprio jogador, já que em Silent Hill os monstros são reflexos da mente do protagonista, independente de qual jogo seja. Ele tá ali pra punir pelo que ele fez, eu não vou contar, eu não vou dar spoiler do jogo nem nada. Mas é isso, cara, porque os encontros com ele, todo o design e a lore, cara, sempre me atraíram. Ele é e sempre vai ser um dos, se não o monstro mais marcante que eu já vi em toda a minha vida. Pegando essa mesma sequência de jogo, acho que jogo e filme é uma das coisas que marcam muito, né? Porque lenda urbana, você pensa, você ouve em historinha assim, mas você não tem o contato visual com o negócio. Agora, putz, jogo, você vive o personagem, né? Você tá lá, você tem a escolha de um caminho em alguns jogos, ou então você tem o desafio de enfrentar ele. Em filme você vive a angústia de personagens. Enfim, pra mim, o que me marcou nesse percurso de jogos, vou
puxar um recente, que foi a Margaret, do Resident Evil 7. Cara, que personagem foda, que personagem bem feito. O Resident Evil 7, por si só, ele é um jogo fabuloso, assim. Ele trouxe a essência do Resident Evil de volta, ele é imersivo, você se sente sujo, mas isso, sobre o jogo, a gente fala num podcast só sobre o jogo. Eu quero falar sobre a Margaret. Cara, como aquilo é assustador. Em determinados momentos, você não vê a Margaret, você só ouve a voz dela. Não teve uma dublagem brasileira, infelizmente, mas a dublagem americana dela, tão fantástica, que em determinadas partes do jogo você tá num corredor muito longe dele, muito longe mesmo, dela no caso, e você ainda sente um pavor imenso só de escutar os sussurros dela, só de você ouvir de fundo ela conversando. Putz, pra mim foi melhor do que o Jack Baker. A Margaret foi a melhor personagem do Resident Evil 7. Recentemente eu tive a oportunidade de jogar um pouco do Resident Evil e era justamente numa parte perto da onde ela aparecia. E quando chegou, só deu ver os insetos no ambiente, cara. Já fiquei ali naquele pique, sabe? Não, a Margaret, quando você começa a entrar na fase dela, né, naquela casa mais do fundo do pântano, você já começa a ter mais um cagacinho. O meu é diferente, né? Porque vocês falaram mais em jogos, vocês são jovens, né? É outra geração. Apesar, não deixo de gostar de tudo, né? E para mim, a minha mente é uma biblioteca, né? É um acervo. Então eu gosto de um pouco de tudo, né? Filmes antigos, músicas antigas, desenhos antigos. O que fica para trás, eu tenho uma certa atenção nesse tipo de material, nesse tipo de coisa. Então, vocês falaram de monstros de jogos, eu para mim já gosto do monstro, o terror mais realista. Não gosto daquele terror que é tipo um pesadelo, Fred, o cara Mr. Jason, um monstro, coisa real. Filme mesmo marcante da minha época, vocês não lembram, né? Mas eu lembro de um monstro que uma pessoa se tornou monstro. Na época teve uma sonda, um foguete, na década de 70, que foi lançada ao espaço, explorar o espaço, a Lua, e esse foguete passou muito perto do Sol. A nave foi a bordo com 2 tripulantes, e esse foguete passou muito perto do Sol. No que ele passou muito do Sol, teve um descontrole, o que manuseava a nave perdeu o controle e essa nave voltou. No que ela passou muito perto do Sol, você imagina a temperatura do Sol. Vocês imaginam a temperatura do Sol, né? Nós aqui já recebe milhões e milhões de quilômetros de distância, esses raios do Sol, a gente já sofre, né? Imagine uma nave passar muito próximo ao Sol. Então essa nave retornou à Terra. Os 2 tripulantes foram capturados, foram socorridos e foram para um hospital de uma cidadezinha pequena. E ali esses 2 tripulantes foram enfaixados numa cama. Agora tu imagina, um não sobreviveu, né? Outro conseguiu sobreviver. Aí você imagina por que ele conseguiu sobreviver. Ele estava praticamente torrados, cozidos por dentro. Quer dizer, eles foram enfaixados, os corpos tudinho, né? Quando acabou o expediente, esse que sobreviveu acordou durante a noite. E no que ele acordou, ele foi olhar no espelho e ele se deparou com um pânico, com a criatura que ele se tornou. Ele puxou um esparadrapo, no que ele puxou, um olho saiu garrado. No que ele puxou o outro, a orelha saiu garrada. E aí ele se apavorou. Praticamente ele estava se derretendo. Então o monstro se chamava o Incrível Homem que se Derreteu. Ao sair daquela sala, ele se deparar com o rosto dele, com a pessoa dele, como é que estava, né? Ele praticamente estava torrado, queimado, mas algo estava vivo por dentro dele, algo estava vivo. Então fazia com que ele tinha força, que ele saía no corredor desse hospital. No que ele saiu nesse corredor do hospital, ele encontrou primeiro a enfermeira. A enfermeira, quando se deparou com ele, ela já entrou em pânico, já se assustou, e ali mesmo ela saiu correndo e quebrou a vidraça, caiu lá fora. No que ela caiu, ele passou por cima dela e a degolou. E daí para frente, foi numa noite e ele saiu praticando o terror, né? Em toda a redondeza. Esse filme só existe em fita cassete, né? Em fita VHS. Para mim, na época, como eu cheguei a conhecer esse monstro, né? Então, para mim, esse monstro que marcou foi o monstro desse filme.
Começando agora com contos e lendas, eu vou contar a lenda do Cabeça de Cuia, que é uma lenda regional do Piauí, ali do Nordeste. Como não foi passado o nome específico das pessoas, então eu vou colocar nomes aleatórios nos personagens aqui. Existia um menino chamado Fernandinho que morava no interior do Piauí, próximo aos rios, né? E ele só vivia com a sua mãe, ele era só sozinho, ele e a mãe, e tinha uma casa na beira do rio. E o pai dele já havia morrido, né? O pai dele era pescador, então ele meio que substituiu o pai dele. Então todo dia de manhã ele acordava bem cedo para ir pro rio pescar, né? Para levar para casa para poder ter a comida da semana e tudo mais. Só que um dia ele acordou cedo e passou o dia todo e não conseguiu pescar nada. E ele voltou para casa, já era de tardezinho e já tava anoitecendo. E voltou sem nada, não conseguiu pescar nada. E ele chegou em casa, né, cheio de fome, e pediu pra mãe dele alguma coisa para comer. E como não tinha nada, deu um prato de tutano. E o Fernandinho ficou enfurecido, né, que tinha trabalhado o dia todo e só tinha aquilo pra comer e tudo mais. Ele ficou enfurecido com a mãe dele. Começou a agredir a mãe dele com o osso, né, do boi, o osso da perna do boi. E ele bateu muito forte na cabeça da mãe dele, e a mãe dele teve uma hemorragia, e ela começou a sangrar muito, e ela tava quase morrendo. E ela, debruçada no chão, quase morrendo, ela amaldiçoou o filho dela, dizendo que ela ia atormentar ele pelo resto da vida por ter matado ela, né? Então, Fernandinho, depois disso, depois da morte da mãe dele, ficava ouvindo a voz da mãe dele na cabeça dele, e por isso a cabeça dele cresceu e ficou em um formato parecido com uma cuia, e ele ficou conhecido como Cabeça de Cuia. E a lenda do Piauí que ele se passa em noite de lua cheia, ele aparece na beira dos rios procurando vítimas com o mesmo nome da mãe dele, porque a única forma de ele se livrar da maldição é consumindo 7 virgens com o mesmo nome da mãe dele, que se chamava Maria. E já prosseguindo aqui com as histórias, vou contar algumas histórias de caminhoneiro que foi passada pelo meu pai. Normalmente nas estradas, né, que tem todos aqueles postos que os caminhoneiros param, né, para dormir durante a noite, para descansar também. Contavam muitas histórias de uma noiva e pedindo carona, né, no meio da estrada. Já era uma parte mais rural já da estrada, bem pacata mesmo, no meio do nada. E avistava uma figura de uma noiva, com o vestido todo rasgado, todo sujo, pedindo carona. E eles normalmente as pessoas passavam direto, né, nunca paravam. E quando eles olhavam pelo retrovisor, a moça não estava mais lá. Então o pessoal já chegava todo tremendo, né? O pessoal todo tremendo. Chegava no posto, né? Pra dar uma parada e tudo mais. E contava pro cientista, contava pro pessoal. E as pessoas acreditavam, né? Porque já tinham passado pela mesma coisa, já tinha acontecido já. Mas tinha uma certa pessoa que ela não acreditava, né? Que no caso era amigo do meu pai, que me contou essa história. E todo mundo contava essa história e ele não acreditava, né? Falava que era só coisa da cabeça, que não sei o que lá das quantas. Até que um dia ele estava viajando em uma BR lá, foi direto na noite. Até que ele viu, né, uma mulher na beira da estrada pedindo carona, toda de branco. E ele não parou, continuou. E continuou. E ele só via uns flashes brancos na estrada. E ele colocava na cabeça dele que era só aquelas placas, né? Que normalmente as placas de trânsito têm um efeito reflexivo, né? Dos faróis do carro. Falava, não, era só uma placa. Eu passei rápido demais da placa e era só o vulto da placa. E ele ficava com isso na cabeça. Até que começou a chover, relampear. E deu aquele flash. E ele olha pro lado do banco dele e ele vê a sombra da mulher de branco sentada do lado dele, só nos flashes. Cada vez que dava um flash, ele jurava que via a mulher de branco sentada do lado dele. No próximo ponto, ele já desceu, já todo cagado já de medo, se cagando de medo, contando pros outros que tinha visto sua mulher de branco e que tinha pegado carona com ela. E acontece muitas vezes, né, disso, de pegar carona. Meu pai mesmo já chegou a me contar que ele estava em uma zona rural, e ele estava passando por meio de um canavial de cana, né, tinha um canavial de cana,
No meio dele tinha um senhorzinho segurando uma criança e apoiado numa bengala. E ele passou, tava bem perto de uma lombada, né? Ele passou assim, olhou pro moço e continuou. Aí ele ficou com dó, né? De deixar um senhorzinho lá com a criança, lá pedindo carona. E ele olhou no retrovisor e não viu ninguém. Aí ele pegou, deu a volta, mas só que não tinha ninguém lá. E tipo, era um canavial de cana totalmente fechado, sabe? Era uma estrada assim. Então não tinha lugar pra ir. Em junho de 1972, uma mulher apareceu no hospital de Cedar Sinai, com nada além de longas vestes brancas cobertas de sangue. Isso por si só não deveria ser tão surpreendente, já que muitas vezes pessoas têm acidentes nas proximidades e vão para o hospital mais próximo para atendimento médico. Mas havia duas coisas que causaram náuseas e horror nas pessoas que a viram. A primeira é que ela não era exatamente humana. Ela se parecia perfeitamente com um manequim, mas tinha destreza e fluidez de um ser humano. Seu rosto era desprovido de sobrancelhas e coberto de algo que lembrava um manequim mais que qualquer outra coisa. Ela tinha grandes presas entre os dentes, as mandíbulas presas tão artificialmente e firmemente em volta, de modo que o resto dos dentes não podiam ser vistos. O sangue ainda esguichava sobre seu vestido e escorria pelo chão. Ela, então, puxou o sangue para fora da boca, jogou-o de lado e entrou em colapso. A partir do momento em que atravessou a entrada, ela foi levada para um quarto de hospital limpo antes de ser preparada para a sedação. Estava completamente calma, inexpressiva e imóvel. Os médicos acharam melhor contê-la e esperar até as autoridades chegarem. E ela não protestou. Eles não foram capazes de obter qualquer tipo de resposta dela e a maioria dos membros da equipe se sentia muito desconfortável de olhar diretamente por ela por mais de alguns segundos. Mas no segundo dia, a equipe tentou sedá-la e ela lutou com força extrema. 2 membros do pessoal tiveram que segurá-la até que seu corpo se levantou da cama com aquela expressão vazia. Ela virou os olhos sem expressão para o médico de sexo masculino e fez algo incomum. Ela sorriu. A médica gritou e ficou completamente em choque. Na boca não eram dentes humanos, mas longos, com pontas afiadas, muito longos para sua boca poder fechar completamente sem causar nenhum dano. O médico olhou para ela por algum momento antes de perguntar: "O que diabos é você?" Ela rachou o pescoço até os ombros para observá-lo, ainda sorrindo. Houve uma longa pausa. A segurança foi alertada e pôde ser ouvida vindo pelo corredor. Quando ela ouviu, ela disparou para a frente, afundando seus dentes na frente da garganta do médico, rasgando a sua jugular e fazendo com que ele caísse no chão e morresse asfixiado, engasgado com seu próprio sangue. Ela se levantou e se inclinou sobre ele, chegando perigosamente perto do seu rosto, quando a vida desapareceu dos seus olhos. Ela se aproximou e sussurrou em seu ouvido: "Eu sou Deus." Os olhos da equipe cheios de medo que observavam calmamente de pé, aguardando a chegada da segurança. Ela iria acabar com cada um deles, um por um. A médica que sobreviveu ao incidente deu a ela o nome de A Expressão. Nunca mais houve algum avistamento dela novamente. Segundo historinha, a origem de uma das lendas mais famosas aí, né, que muitos kidzinhos e jovens dinâmicos conhecem, que é o Jeff, e vamos lá. Jeff tinha acabado de se mudar com sua família para um novo bairro. Seu pai havia ganhado uma promoção no trabalho e sua família resolveu se mudar para ficar mais próximo do local. Jeff e seu irmão Leo não tinham o que reclamar, afinal, era uma casa melhor. Enquanto estavam descarregando o caminhão de mudanças, uma vizinha foi dar boas-vindas. "Oi, eu sou Bárbara, moro ali do outro lado da rua. Bom, só passei para me apresentar e apresentar meu filho também." Ela chamou seu filho. "Esses são nossos vizinhos, Billy." O menino deu um rápido oi e voltou correndo para o quintal da casa para brincar. "Bem", disse a mãe de Jeff, "eu sou Margaret, e esse é meu marido Peter, e esses são seus filhos, Jeff e Leo." Bárbara então os convidou para a festa de aniversário de seu filho. Jeff e Leo já iam recusar quando a mãe disse que adoraria ir. Quando voltaram a desempacotar as coisas, Jeff chegou para sua mãe e disse: "Mãe, por que você aceitou? Não sei se você notou, mas não sou mais uma criancinha. Jeff, acabamos de chegar na vizinhança, precisamos nos aproximar dos nossos vizinhos. Nós vamos para a festa e ponto final." Jeff continuou dando 1000 motivos para não ir, mas sua mãe ignorou todos. Então ele subiu para o seu quarto e se jogou em cima da sua cama. Neste momento, começou uma sensação estranha, como um ódio ou algo do tipo. Ele sentia aquilo tomar conta dele. Ele ignorou aquilo como se fosse um sentimento qualquer. No outro dia, Jeff desceu de manhã para tomar café junto com seu irmão Leo. Ao terminar, os dois foram andando até o ponto de ônibus, onde os dois se sentaram e começaram a conversar. Então, do nada, um garoto pulou por cima deles com um skate, passando a menos de 5 centímetros das suas cabeças. Os dois gritaram: "Que porra é essa?" O garoto, com uma camisa do Slipknot e uma calça jeans rasgada, deu um pisão na ponta do skate e pegou com uma mão esquerda. O garoto aparentava ter 12 anos, apenas um ano mais novo que Jeff. O menino falou: Ora, carne nova no pedaço." Os dois meninos se aproximaram. "Já que são novos por aqui, vou nos apresentar. Esse é Troy e esse é Kate. Sabe,
para pegar o ônibus aqui, precisam pagar uma pequena taxa. Liu se levantou pronto para socá-lo até sangrar, porém um amigo de Randy e Kate puxou uma faca e disse: Pensei que vocês seriam mais cooperativos. E tirou, com a mão livre, a carteira de Liu. Jeff sentiu aquela sensação de novo e se levantou dizendo: Olha aqui, seu punkzinho de merda, devolva agora a carteira do meu irmão. Puxando a faca, Randy disse: O quê? Mal teve tempo de terminar a frase, Jeff dá um soco com todas as suas forças no nariz dele. Aquela sensação agora queimava intensamente e consumiu por completo a sanidade de Jeff. Quando Randy tentou pôr a mão no seu nariz, que agora estava esguichando sangue, Jeff pegou seu punho e quebrou. Com um grito de dor, Randy soltou a faca. Kate tentou socar Jeff, que desviou e enfiou a faca no seu braço, que caiu no chão gritando e gemendo. Troy também tentou atacá-los. Nem precisou de esforço, com um soco muito forte no estômago dele. Troy caiu no chão gritando e vomitando feito um porco. Liu não pôde fazer nada, com uma cara de espanto e ao mesmo tempo de orgulho, e falou: Jeff, como você conseguiu fazer isso? Ao chegar na escola, Liu ignorou tudo isso, pensando ser apenas seu irmão se defendendo, porém Jeff sabia que não era apenas isso. Sabia o quanto ficava forte e feliz ao machucar alguém. Naquele momento ele só queria poder ferir ou matar alguém. Isso não soava bem para Jeff, mas ele não podia fazer nada a respeito. Voltando para casa com seu irmão mais velho, Jeff resolveu que a partir daquele dia acordaria mais cedo para ir a pé e não precisava pagar aquele ônibus de novo. Ao chegar em casa, seus pais perguntaram como foi o dia e com uma voz sinistra e alegre, Jeff respondeu: Foi ótimo. No dia seguinte ouviu batidas na sua porta, então desceu e encontrou 2 policiais conversando com sua mãe e ela disse: Esses 2 policiais estão dizendo que você brigou no ponto de ônibus e que não foi uma briga normal. Eles foram esfaqueados. Esfaqueados, meu filho. Mas, mãe, as facas eram deles, eles nos ameaçaram. Filho, disse o policial. Um garoto foi espancado e teve ossos quebrados, outro levou uma facada que atravessou seu braço e o terceiro teve uma contusão no estômago. Os policiais já iam levar Jeff para o centro de detenção juvenil quando Liu chegou descendo as escadas e assumiu toda a culpa, como faria um irmão mais velho. Ele foi levado um pouco mais tarde naquele mesmo dia para o centro de detenção, onde ele cumpriria 1 ano. Jeff não sabia como reagir, pois havia sido ele quem tinha causado aquele dano àquelas crianças. Então ele se excluiu do mundo, tomado por um sentimento de culpa. No dia seguinte, sua mãe, no final da tarde, entrou no quarto dele e disse: Se arrume, meu filho, o aniversário de Billy é daqui a meia hora. Você acha mesmo que depois de tudo aquilo eu vou pra porra de uma festinha de criança? Você vai e pronto. Essa festa pode ser a única coisa que nos faça esquecer por um tempo que aconteceu. Agora, arrume-se logo. Sua mãe bateu a porta. Jeff sentiu aquela sensação. Jogou seu abajur na parede, mas se controlou e vestiu de qualquer jeito. Pegou seu casaco branco, sua calça jeans preta e seu tênis preto. Ao descer, Jeff encontrou seus pais estranhamente arrumados, que estranharam como Jeff havia se vestido, mas como não tinham muito tempo, ignoraram e foram. Na festa, Jeff ficou excluído, na mesa, até que um garotinho chegou, lhe entregou uma arma de brinquedo e perguntou se ele queria brincar de cowboy. Jeff respondeu: Não mesmo, pirralho. Sou velho demais para brincadeiras de criança. O garoto continuou olhando para ele com uma cara de cachorrinho pidão e disse: Por favor. Jeff se rendeu e começou a brincar com eles. Ele estava se divertindo, aquilo havia tirado a sua mente dos pensamentos sobre seu irmão. No meio da brincadeira, Jeff sentiu suas costas arder e caiu no chão. Randy havia chegado com seus 2 amigos e batido com um skate nele. Olá, Jeff. Parece que temos assuntos inacabados, não é mesmo? Com ódio, disse Jeff. Estão mosquites. Eu dei uma surra em você e que você mandou o Liu para o reformatório. Ah, não. Eu não jogo pra empatar, eu jogo pra vencer. Jeff correu, porém Randy lhe derrubou e deu um soco no meio do nariz. Os 2 se levantaram. Os pais, presentes na festa, começaram a se aproximar para tentar apartar a briga, mas Troy sacou um revólver e disse que se alguém se interferisse, ia apunhala Jeff no ombro, próximo ao pescoço. Jeff grita e cai no chão. Randy então começa a dar chutes no rosto de Jeff, que sentiu uma dor insuportável, até que ele começa a tossir sangue. Ele pega uma garrafa de vodka e quebra na cabeça de Jeff e diz: Vamos, seu merdinha. Lute, vai. Fui eu que me dei seu irmão para o centro de detenção e você não fez nada. Levante, seu filho da puta. Você não fez nada a respeito. Você é um podre fraco. Jeff se levanta, sangue e vodka na sua cara e aquela sensação queimando ao seu ser, tomando posse da sua mente e do seu corpo, aquele ódio que destrói todos os seus pensamentos racionais até que não sobre mais nada. Ele derruba Randy no chão e começa a socá-lo no peito, até que o coração dele para no último de seus suspiros. Jeff dá um soco tão forte que destrói o lado da caixa craniana de Randy. O sangue agora jorra no rosto de Jeff, que se sente aquele aroma incrível. Jeff sobe as escadas enquanto Kate e Troy descarregam as armas nele, todas as balas perdidas. Ele entra num enorme banheiro na casa junto com seus perseguidores. Troy tenta esfaquear Jeff, que desvia e bate com uma ponta extremamente afiada do toalheiro na cabeça de Troy, que cai sem vida no chão. Agora só falta Kate. A briga se estende entre os 2, que começam a perder as forças no meio da briga. Os produtos de limpeza caem em cima dos 2. O álcool caiu nos olhos de Kate, que sem poder se defender, leva um golpe de faca no estômago. Jeff arregala os olhos quando Kate acende um isqueiro, pondo fogo nos 2. A última lembrança de Jeff naquele dia é a imagem de seus pais tentando apagar o fogo que está engolindo Jeff. Quando ele acordou, estava numa cama de hospital com todo seu corpo coberto por gesso e curativos. Ele não conseguia ver nada, mas sentia pontos por todo o seu corpo.
tentou se levantar e caiu. Uma enfermeira correu para ajudar e disse: "Você não consegue se levantar, garoto. O que aconteceu com você foi muito grave." A sua mãe não sabia que ele estava no quarto e disse: "Filho, você está bem? Eu ouvi um barulho. Tá tudo ok?" Ela então entra no quarto e diz: "Eu tenho uma ótima notícia. Depois das testemunhas da festa terem deposto contra os pais dos garotos, os policiais resolveram soltar Leo mais cedo. Ele volta amanhã." Aquela foi a única coisa que fez Jeff suportar a dor durante toda a sua recuperação. O seu irmão mais velho, sempre ali do lado, depois de 2 meses de internação, o médico tira o último curativo de Jeff de sua cabeça. Ao ver o rosto do seu filho, os pais entraram em estado de choque e ficaram assustados, como se tivessem visto um fantasma. Jeff, mesmo tonto, caminhou até o banheiro e a cena que viu foi aterrorizante. Seu rosto estava em um tom branco e pálido, quase azulado. Seus lábios se tornaram numa cor vermelha muito escura. Sua íris havia ficado branca azulada. Seus cabelos ficaram negros, muito escuros e chamuscados, porém continuavam grandes. Uma tentativa de consolar o irmão, Leo diz: "Não está tão ruim assim. Não está tão ruim assim. Está perfeito. Finalmente meu rosto remete ao meu interior." Jeff estava incrivelmente alegre, feliz, estava rindo de tanta alegria. "Jeff, você está bem?" perguntou seu pai. "Estou bem. Nunca me senti melhor." Ele passou a mão no seu rosto e sentiu uma pele grossa com uma carteira de couro. Quando ele lutou contra Randy, toda a sanidade dele foi destruída de vez e de forma permanente. Agora ele virou uma máquina incontrolável de matar. O pai de Jeff perguntou ao médico se aquele comportamento era normal. Ele disse que era, porque ele tinha tomado grandes doses de analgésico e estava totalmente enganado. Na noite daquele dia, já em casa, a mãe de Jeff acordou com um barulho vindo do corredor, mais especificamente do banheiro. Ela chegou lá e se deparou com uma cena aterrorizante. Seu filho havia esculpido seu rosto com uma faca, fazendo um corte que ia dos cantos da boca até a metade das orelhas. Jeff também tinha queimado suas pálpebras, não conseguia mais fechar os olhos. "Filho, por que fez isso?" "Eu queria ser mais feliz, mãe. Por isso tem esse sorriso permanente. Eu não quero mais perder nenhum momento do sofrimento das minhas vítimas. Por isso não pisco mais. Eu não estou lindo?" "Claro, filho. Eu vou chamar seu pai para admirar sua beleza." Ela saiu correndo e acordou seu marido dizendo para ele pegar a arma. Jeff escutou e disse: Você mentiu pra mim." Ele foi tomado pelo ódio e esfaqueou todos os dois, deixando-os com as entranhas pra fora. Leo estava dormindo quando viu seu irmão. Se assustou e socou-lhe no rosto. Jeff se sentiu traído e pulou em cima do seu irmão, colocou a mão na sua boca, abafando seus gritos e disse calmamente: "Shhh. Vá dormir." Tudo aconteceu na década de 80, 70, numa cidadezinha pequena, né? Aquelas cidades com pouco movimento, cidades pequenas, terminais de ônibus, empresa de transporte, exportadora. E aí, seu Sebastião, né? Cruzava norte e sul, leste e oeste, né? As fronteiras, estradas, serras, colinas, né? Ele transportava materiais, utensílios e costumava sempre viajar com um colega dele pé na estrada, né, o companheiro dele de trabalho. Parecia que estava tudo indo bem, dia maravilhoso, tinha acabado de chegar de uma viagem, chegou no terminal de carga, pensando que ia descansar, que ia tirar um final de semana bom, um final de semana tranquilo, pouco carro na estrada, né, pouco caminhão, né, e aí ao chegar ao terminal, falou com o seu chefe, né, Salatiel, como é que é? Eu vou descansar? Cheguei de uma viagem cansativa. O Salatiel olhou para ele assim: "Não, seu Sebastião, você é muito bom no trecho, é muito bom na estrada, teu caminhão é bom, possante, ele já está pedindo para voltar. Então é o seguinte, nós vamos carregar teu caminhão e você vai fazer uma viagem para nós. Outra cidadezinha aqui, muito longe não, pertinho não, 2.500 quilômetros." Aí ele falou: "Não, tudo bem, pode carregar, se eu não desisto mesmo, já sou velho no trecho mesmo." O pessoal carregou o caminhão, né, e ele animado, chamou o colega dele, né, falou: "Pé na estrada, bora, mas eu não tenho costume de viajar sozinho, você é meu companheiro de estrada, bora." E nas horas de janta, de almoço, de descanso, você pega o volante para mim. Ajeitaram as coisas dele, né, os mantimentos que costuma usar na estrada. Pegaram, entraram no caminhão, deram manobra no caminhão, passaram a marcha e se mandaram, né, pegaram o estradão, carga pesada, né. Ao chegar a certa distância, né, dessa cidade, já entre uma cidade e outra, e o caminhão correndo, né, a velocidade 70, 80, né, que não pode correr muito carregado, né, pesado. E eles iam ouvindo uma música, né, eram 2 amigos separados, curtindo a música no seu toca-fita, e ele lá curtindo, modão de viagem, aquelas músicas, batendo papo, ele e o companheiro dele, né, aquelas histórias, né. Só que chegou um momento que o companheiro dele estava com um filho no hospital, né, e ele falou: "Eu vou descer nessa cidade aqui." Aí ele: "Pé na estrada, vai me deixar sozinho?"
Infelizmente, né, tô com um filho no hospital e tem dias que eu não vou lá ver ele, não vou lá ver minha esposa. E eu preciso descer nessa cidadezinha aqui, que aqui essa cidade é mais perto. Uma estrada aqui, tem um atalho aqui que eu chego lá na minha cidade e lá eu vou ver como é que tá meu filho, se meu filho tá melhor. Até esse ponto aqui já tá bom demais para você. Falar, pé na estrada, eu não tenho costume de andar sozinho. Não, mas tem nada. E é aqueles caminhão, né, 15, 19, né? Caminhão bom, né, motor bom, só que na subida era um pouco lento, ele dá conta de subir uma ribanceira, só que aí a rotação dele é menor, né, ele vai chorando até terminar a subida, mas vai numa velocidade mais lenta, né. O pé na estrada desceu, né, e falou, você prossiga, você chega lá, pede o pessoal para descarregar o caminhão, e depois a gente se encontra de volta lá no terminal lá de Salatiel, tá, eu aviso Salatiel que você ficou por aí, tá bom, e eu vou prosseguir a viagem. O pé na estrada desceu, entrou de novo, né? Aqueles caminhão tem uma cabine dupla, né? Que atrás do caminhão do banco do motorista, uma caminha, tipo uma caminha reserva, o motorista leva a família, né? Sebastião continuou, né? Continuou a viagem, lá vai, sorridente, né? Animado, logo veio já um espanto, já percebeu alguma coisa diferente. Parou, já estava quase anoitecendo, parou no lugar para urinar. No que ele desceu do caminhão, que ele foi lá nas duas rodas traseiras, bater aquela marretinha, né, ver se os pneus tá tudo calibrado, cheio, ele viu uns passos, né, do outro lado do caminhão. Ele correu, rodeou pela traseira do caminhão, mas também não viu nada. Aí ele falou, deve ser alguma coisa, deve ser algum animal aí perdido na noite aí, nas estradas aí. Ele retornou à cabine do caminhão, entrou, deu partida no caminhão, já vai seguindo, né, sentiu um barulho atrás, né, atrás do banco dele, na caminha de trás, né, no quartinho de trás, e olhou, não era nada, né? Aí prosseguiu a viagem, começou a ouvir uma musicona bem antiga e chegou num trecho bem complicado, né? Um trecho de umas curvas muito, uma pinguela, né? Tipo como dizem, uma pinguela, uma descida muito constante, né? Descida, curvas perigosas, né? 4 curvas, 5 curvas, 7 curvas, muito perigoso mesmo. Difícil, né? Que o caminhão, com a carga que tem, o peso, chega quase não obedeceu os freios, né? E ele ia tudo bem, e o caminhão ia descendo bonito, né? Ia tranquilo, quando passando entre plantio de soja e um milharal do outro, ele viu uma sombra passando, né? Passou 2 vezes na pista, correndo para lá e para cá, na frente do caminhão. Meu Deus, o que deve ser isso? Então a lua clarinha, aquele brilho bonito da lua, né? Ele pensou bem assim, deve ser algum pássaro migrando, né? Passando noturno, passando de um lado para o outro, e passou na frente da lua e eu vi o reflexo aqui na frente do caminhão, pensei que era alguma coisa, né? Chegou numa baixada, muito frio, uma baixada, o caminhão ia descendo com tudo, logo quando ele passou, tinha 5 cruzes assim do lado da pista, 5 cruzes, passou, deu uma olhada e continuou o caminhão descendo, quando ele fez aquele gelo, tomou de conta da cabine dele, né? Ficou congelado, ficou frio, rapaz, frio que parecia que estava um freezer, estava gelando. E ele já começou a apavorar, o caminhão já não obedecia mais, e ele tentando frear, e o bicho descendo na ribanceira e não parava de jeito nenhum. Aí tudo congelado, parece que quem estava levando o caminhão era outra pessoa, não era ele. Aquele frio danado, ele não aguentava mais, os braços congelando. E quando ele olhou pro lado dele, estava um cara todo ensanguentado, só do pescoço para baixo. E aí ele se apavorou, assustou, meu Deus, o que é isso? Tensão tomou de conta, aquele suspense, né? E ele ficou apavorado, e o caminhão vai no lado da pista, vai no outro, ele tentando segurar, e aquele corpo vem caindo pro rumo dele, deitando pro lado dele, sujando o volante todo de sangue, o painel, e passou 2 pistas, um morro, e tombou, capotou do outro lado, e foi carga para um lado, quebrou ponta de eixo, e ele só lembra que acordou no hospital de uma cidadezinha pequena. O pessoal chegou e falou para ele que foi um milagre ele ter escapado, que depois ele estaria melhor para contar o que aconteceu. Arrumaram socorro, arrumaram o guincho. Quando foi no outro dia, na empresa estava lá o caminhão todo quebrado, todo empenado. Quer dizer, o caminhão virou um 8, estava todo acabado. E aí ele chegou na empresa, né, foi contar o que aconteceu, né, e escapei não sei como, só com alguns arranhão, desmaiei, não sei o que aconteceu, me acharam entre as ferragens, me trouxeram. O Salatiel falou, nessa noite que aconteceu isso com você, quando foi no outro dia também, isso estava com 3 dias, né, ele estava no hospital, quando foi no outro dia, chegou um caminhoneiro também, diz que levou um susto, e esse caminhoneiro estava com 2, estava ele mais outro, só que aí, essa pessoa ensanguentada apareceu entre os 2, sentada entre os 2, quer dizer, eles também passaram momentos de terror também, né.
Aí, quando ele foi contar a história pro pessoal, ele falou que esse trecho é amaldiçoado. Esse trecho, essas 7 curvas onde ele passou, teve um acidente entre uma carreta e uma caminhonete de boia fria. E o impacto foi grande, a pancada foi tão grande, a cabeça foram decepada desses cinco pessoas que vinham em cima da caminhonete, né, em cima do caminhão. Esse conto, né, é um conto que a gente fica sabendo na época, né, o pessoal conta pra gente e a gente fica na lembrança, como a gente gosta muito de filme antigo, de histórias, então fica na mente da gente. Eu espero que eu também não seja um dia caminhoneiro e passe por isso. Nós aqui, membros do cast, da STF, fizemos um evento sobre lendas e contos de terror. E eu vou aqui agora avaliar os 3 primeiros, né, os 3 colocados, né, o grande pódio, começando pelo desenho da Isa, que foi a Futsaki Onna. Pra mim, na minha opinião, e na opinião de alguns aqui né, membros do cast, da STF, ela acabou ganhando o primeiro lugar por conta do design em si, da forma como ela representou a lenda, dos elementos, e até mesmo pela originalidade, por ter pego uma lenda que, inclusive, pode ser, né, não ser tão assim desconhecida no Oriente em si, né, na parte do Japão e tal, mas aqui pra gente é bem desconhecida. Em segundo lugar fica o texto da Charlie, que, bem, olha, falo pra vocês, recomendo que sim, leiam um texto, porque assim como os outros textos dela, ele tem profundidade, ele tem conteúdo e, olha, tá muito, muito, muito bom. É o típico texto que te prende do início ao fim. Inclusive, eu vou dar uma relida nele daqui a pouco, sério mesmo. Tipo, realmente eu vou dar uma relida, porque eu adoro ler algo antes de dormir. Em terceiro lugar fica o desenho do Senpai. Eu não sei qual lenda ou qual ser de algum jogo, ou sei lá, o que ele desenhou. Se você aí, Senpai, estiver ouvindo o cast, me fala, por favor, porque eu fiquei na curiosidade mesmo, mas a forma como ele usou as cores e os elementos que ele colocou deu uma expressão, assim, digamos, incômoda para tal criatura, mas não sei o que eu sinto direito olhando para ela, mas é um negócio estranho, porém bom. E em quarto lugar, né, como ocupando ainda o pódio, temos o desenho do Terry, do Slender, que é muito famoso. Se alguém não conheceu o Slender, por favor, leve uma tijolada, porque, meu Deus, que, sinceramente, a composição de cores, os elementos em si, e a ideia, né, baseada no fato dele mexer com a mente das pessoas, e, né, ele colocou isso representado também no desenho. Então ele colocou, além do design, elementos do próprio desenho em si, ele colocou elementos da lenda, e isso para mim fez com que ele ganhasse o quarto lugar. E, bem, mil desculpas por ser tão breve, mas essa foi a minha, né, entre aspas, crítica a cada um dos colocados, e parabéns a todos os participantes, até os que não foram citados aqui. E obrigado por estarem movendo a comunidade e fazendo com que os eventos tenham uma relevância e que eles estejam ali com uma importância e, sei lá, façam os eventos próximos que vierem, porque quem sabe esse não seja o último evento do cast. Enfim, é isso aí. Obrigado novamente por ouvirem até aqui. Lembrando que se vocês tiverem algum feedback, alguma história, alguma coisa que vocês queiram comentar relacionado a esse tema, comente aqui no post do StarCast que vai estar na comunidade do Amino. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo podcast.